chamar a sessão ampliada da turma para o processo. Então, eu chamo novamente o processo número 1010596, dígito 60 de 2025, final 9999. O número da sinopse de Vossa Excelência qual é? 21, né? Ah, tá. Então, agradeço mais uma vez, doutor Márcio, por ter vindo aqui nos acorrer a essa sessão, doutor Clodomir também, por ter vindo prontamente, atendendo ao nosso pedido. Esse caso é uma apelação de uma sentença da qual, na verdade, a apelação aqui é da parte autora. Então, a sentença deve ter julgado improcedente. Mas o que aconteceu? A autora, ela, enquanto empregada do Banco Bradesco, foi vítima de um sequestro por assaltantes, permanecendo em cativeiro por mais de 18 horas. Alega que a pressão psicológica foi tamanha que sofre com depressão, síndrome do pânico e moléstias que a incapacitam para a vida laboral até a presente data. Eu, enquanto relatora, eu entendi que a natureza da demanda é acidentária, tendo em vista um robusto conjunto de elementos probatórios que vinculam a incapacidade a um acidente de trabalho por equiparação. Então, eu trago aqui boletim de ocorrência 132 de 2013, que descreve detalhadamente o sequestro e a violência sofrida pela autora no exercício de suas funções, comunicações de acidente de trabalho, CATs, emitidas pelo sindicato da categoria, que registram o evento como doença decorrente do trabalho, com diagnóstico de estado de estresse pós-traumático, laudos do médico psiquiatra assistente, que acompanha a autora desde novembro de 2013 e atesta que ela é portadora de estresse ocupacional, de estresse ou burnout, decorrente do trauma laboral, afirmando que o burnout é irreversível, é ocupacional e não profissional. Laudo médico pericial produzido na Justiça do Trabalho, datado de outubro de 2015, que concluiu categoricamente que há nexo de causalidade do quadro psíquico da reclamante com seu trabalho na reclamada, e que o quadro gerava incapacidade laboral total e temporária. Eu entendi, então, que está evidenciada que a causa de pedido não se refere a uma doença comum ou degenerativa, mas sim a uma patologia psiquiátrica diretamente desencadeada por um acidente de trabalho atípico. A discussão sobre o preenchimento dos requisitos para o benefício está, de forma indissociável, atrelada à análise desse evento e de suas consequências na capacidade laboral da parte autora. Então, uma vez que a Constituição Federal fala no seu artigo 109, inciso 1º, que a competência dos juízes federais para processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes, são de competência da Justiça Federal. No entanto, o próprio dispositivo, ele excepciona de forma expressa as causas de acidente de trabalho da competência dessa Justiça Federal. A matéria, a meu ver, encontra-se pacificada no âmbito dos tribunais superiores, tendo em vista a súmula 15 do STJ, que diz que compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho, e a súmula 501 do Supremo, que diz que compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento em ambas as instâncias das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista. Ressalte-se ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, reforçou tal entendimento, reconhecendo que a moléstia decorrente de assalto em agência bancária configura acidente de trabalho, firmando a competência da Justiça Estadual para o seu julgamento. Isso, trago então a colação, um conflito de competência número 185-183 da Bahia, cujo ministro relator é o ministro Mauro Campbell Marques. E ele assim dispôs. No presente caso,
Dos elementos acostados pelo suscitante, é possível depreender que o pedido do autor é decorrente de moléstia que relacionada a acidente de trabalho, qual seja assalto na agência bancária em que trabalhava. Salienta-se que, nos termos do artigo 21, inciso 2 da Lei 8.213 de 91, equipara-se a acidente de trabalho aquele sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Incide, pois, a espécie, segundo o ministro, orientações dessas colhem da Corte, firmada nas súmulas 501 do STF e 15 do STJ, já citadas anteriormente, no sentido de que compete à Justiça Comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias propostas pelo segurado contra o INSS, visando a concessão do benefício previdenciário e demais litígios decorrentes de acidente de trabalho. Dessa forma, segundo o ministro, a competência para julgar as ações que visam a concessão de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho é, por expressa disposição constitucional, da Justiça Estadual, tanto em primeiro quanto em segundo grau de jurisdição. E aí, já faz parte aqui do meu voto e não do voto do ministro, eu falo, por fim, destaque-se que não se trata aqui de competência delegada exercida pela Justiça Estadual, nos termos do artigo 109, parágrafo 3º da Constituição, senão de competência própria, conforme já demonstrado. Eu votei nesse sentido, o desembargador João Luiz me acompanhou, o desembargador Rui divergiu, entendendo que a competência é da Justiça Federal, uma vez que não se trata, esse evento, ao ver do desembargador Rui, não se trata de acidente de trabalho, e trouxe, então, o argumento de que no próprio juizado especial federal, ele julgava temas no sentido de que, quando havia assalto ocorrido no ônibus, em que havia o motorista ou o cobrador, isso não era compreendido como acidente de trabalho. Eu tentei aqui uma pesquisa no TRF da primeira região, e nesse tema, o que eu pude encontrar aqui é que é uma apelação de relatoria do desembargador João Carlos Maia Soares, portanto, da 6ª turma, mas em que ele fala, no voto dele, o seguinte, que na concreta situação dos autos, a análise da documentação que instrui a lide revela que, em 11 de fevereiro de 2011, a parte autora foi vítima de disparo de arma de fogo durante assalto ocorrido no ônibus, sendo certo que, naquela mesma data, foi emitida comunicação de acidente de trabalho, de ônibus à sua residência, de retorno à sua residência. Sendo certo que, naquela mesma data, foi emitida comunicação de acidente de trabalho, a qual, desde o requerimento inicial de concessão do benefício, foi apresentada ao INSS. Ocorre que a autarquia, equivocadamente, concedeu o benefício de auxílio-doença e, posteriormente, o converteu em aposentadoria por invalidez. E o pedido de alteração da espécie do benefício foi formulado em 17 de junho de 2011, mas somente apreciado em 29 de abril de 2016, finalmente levado a efeito apenas em 13 de junho de 2017. Então, ele entende que o demandado levou praticamente 6 anos para promover essa conversão de aposentadoria por invalidez em espécie acidentária, e acha que ele tem direito a danos morais. E aí, nesse caso, só se tratava do pedido de danos morais por essa demora. Mas ele, dentro da decisão, ele informa que aí... Nesse caso concreto, eu não teria dúvida, porque ele estava no percurso do trabalho para casa como passageiro, pelo que eu entendi, né? Então, está dentro do contexto. Pois é, mas não há julgado aqui desse tribunal, nesse caso. Eu, pesquisando aqui no STJ, a primeira sessão já tem esse entendimento pacificado desde 2014. Eu tenho aqui um conflito de competência 132034, relator ministro Benedito Gonçalves, nesse mesmo sentido do voto de Vossa Excelência. Eu entendo diferente assim, mas não vou avançar nisso, porque é matéria já pacificada no âmbito da primeira sessão. Então, eu vou voltar atrás, pedindo licença aos colegas para acompanhar Vossa Excelência. Agradeço, então, ao desembargador Rui. Essa turma, então, por unanimidade, reconheceu de ofício a incompetência absoluta da Justiça Federal para apreciar o recurso e determinou a remessa dos autos ao competente Tribunal de Justiça do Estado com comunicação a juízo ACOR. Então, essa é a proclamação do resultado.
doutor Márcio, doutor Clodomir, agradeço mais uma vez a vinda, e assim, tão em cima da hora, mas acabou que não foi necessário.